comece e vou fazer a abertura. Só um pouquinho. Já está gravando. Quartas que inspiram, ao vivo, 4 de agosto, 16h30. Hoje a gente não conseguiu fazer pelo Instagram e por um motivo pessoal, infelizmente, né, uma perda irreparável lá na empresa do Carlos. Ele que estaria aqui, viu, Carlos? ele voltou para Arapongas e a gente vai fazer aqui ao vivo. Como a abertura, né, Quartas que Inspiram, a gente está aqui agradecendo a Isabel, que é a presidente da Associação Comercial e Industrial de Ubá, e também a gente sempre agradece, hoje a gente não está usando os recursos, mas a gente sempre agradece ao estúdio, que tem sempre dado apoio à Quarta-feira que Inspira, que é a equipe do Sodré, através da Laisa e do Felipe. Esse projeto ele tem por finalidade levar ideias e inspirações às pessoas que hoje estão em processo de pandemia, eventualmente com o hashtag Fica em Casa, e não se identificaram ainda com a internet, e muito menos largaram o balcão físico, achando que ele é o principal lugar de se trabalhar, e já não é. A internet é um lugar que a gente precisa de ir, e a gente tem trazido aqui essas pessoas para mostrar que isso acontece. Vou passar a palavra primeiro para o Carlos Bessa, que é o nosso convidado, e depois para as iniciais da Didi e da Caroline, que hoje vem como nossa parceira, né, diretora, e queria estar aqui junto para prestigiar o Carlos, né, então, do setor moveleiro. Então, Carlos, faça as boas-vindas. Olá a todos, eu quero começar dizendo da minha satisfação de poder estar interagindo com vocês nesse momento. Eu acompanho pelas redes sociais o trabalho assim diferenciado, brilhante que a Associação Comercial e Industrial de Ubá tem realizado e entendo que é uma referência, inclusive, para outras entidades com o mesmo perfil e com a mesma proposta, né? E eu me sinto gratificado de poder fazer parte, de alguma forma, desse momento que vocês estão vivendo, tentando dar uma colaboração. A minha satisfação também em falar para a população de Ubá e região, que é um lugar que eu tenho a satisfação de dizer, né, de que eu me sinto em casa quando eu vou para Ubá. Eu me sinto absolutamente à vontade. É um povo maravilhoso, acolhedor, simpático. Eu ficaria até amanhã aqui descrevendo as virtudes e valores do povo de Ubá, e vocês conhecem melhor do que eu, vocês próprios, então acho que não é necessário. Mas é uma satisfação enorme, né? Pedro, Didi, doutora Carolina, a própria Isabel, que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço acompanhando o trabalho. Enfim, eu estou muito feliz de poder estar com vocês, a despeito das circunstâncias da vida que me impediram de estar aí hoje presencialmente, como estava combinado, como estava previsto, né? Mas é vida que segue. Vamos em frente. Tá certo. Didi, dê as suas considerações aí. Boa tarde, Carol. Primeira, estando com a gente aqui hoje. Deu uma travadinha. Nessa live super especial. E boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Carlos Bessa. Prazer estar aqui falando com você. Já te conhecia de nome. Já ouvi falar. Né? Ouviu falar bem ou mal? Não, bem. E aí, hoje, né, te conhecendo aqui pessoalmente para bater um papo com você. É um prazer para mim. Obrigada. Eu que agradeço. Caroline, você pode dar as suas considerações. O microfone está fechado, Carol. Ela entrou em espera aqui. Agora pode falar. Eu acho que a internet da Carolina também não está boa, não. Está sem microfone. Tem alguém tentando me... Eu não estou conseguindo parar a pessoa. Eu vou talvez transferir aqui, mas é um prazer enorme estar com você. O Carlos é incrível, porque ele parece que é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo.
E apesar, né, de estarmos distantes, é uma pessoa que passa essa energia e passa para nós essa vontade, né, de participar do brasileiro mais próximo. E para nós é uma honra ter alguém tão, né, com um currículo tão extenso aí de longa data no mundo dos negócios, trazendo esse conhecimento para a gente. Obrigado, Caroline. Obrigado. A gente, então, está aqui nessa condição. Hoje, excepcionalmente, a gente não está ao vivo. A gente está gravando no mesmo modelo que a gente tem feito as reuniões da ACIL, né, usando o Microsoft Teams, porque deu problema de internet, e é assim mesmo que acontece, mas que vale o conteúdo que a gente vai passar. Com essa condição de inspiração, eu queria iniciar porque o Carlos, que é um cara de conteúdo do setor moveleiro, um setor técnico, né, teve a percepção de que a gente estava aqui em Ubá, na rua, levando música e arte para tornar mais leve o dia a dia das pessoas, principalmente no sábado, quando isso acontece. E ele se tornou um dos primeiros patrocinadores, né, e apoiadores desse evento. Então, eu queria iniciar, né, a nossa pauta com ele por conta disso, porque música já é um modelo de inspiração. E como é que isso chegou até você e como é que você está percebendo esse movimento na nossa cidade? Bom, eu tenho uma conexão muito forte com o bar, como eu disse inicialmente. Tenho amigos muito próximos aí, inclusive um dos quais, o Silver, que foi um dos participantes do início desse projeto. E o que me chamou a atenção? Quando eu vi a divulgação do projeto, um post que o Silver havia feito, eu entrei em contato com ele e disse: Silver, como é que faz para participar desse projeto? E vou te explicar o motivo. Eu entendo que nós, empreendedores, empresários, a gente precisa ter um olhar para fora da nossa realidade cotidiana. Traduzindo para essa situação específica, isso quer dizer o quê? Nós temos responsabilidade social enquanto empreendedores. E quando a gente vê o que a pandemia causou dentro da atividade moveleira num primeiro momento, é uma tendência natural da gente olhar para o nosso contexto e esquecer o entorno. Só que existem pessoas que fazem parte da nossa sociedade, da nossa coletividade, que foram tão impactadas ou até mais. E eu mesmo não tinha me dado conta, até ver a campanha, de o quanto os artistas tinham sido atingidos diretamente pelos efeitos da pandemia. Eu disse, olha, nós precisamos apoiar um projeto com essa característica para a gente poder, como cidadãos, ter também uma construção de um ambiente diferente, melhor, mais solidário. Às vezes a gente critica a Lei Rouanet, critica o governo, isso, aquilo, mas se todos nós nos envolvêssemos naquilo que faz parte da nossa responsabilidade como cidadãos e como promotores do desenvolvimento social, a gente não precisaria nem de Lei Rouanet, né? Foi o que me chamou a atenção, vale a pena apoiar um projeto desse. Entrei como patrocinador e divulgador, passei a ser um grande divulgador do projeto. Acho até que abusei nas minhas redes sociais da empresa, do Grupo Setor Moveleiro, da divulgação, divulguei demais. Demais assim, não que fosse demais, mas em quantidade grande. Show de bola. Pedrinho, que bom conversar com gente inteligente, né? É isso aí. Essa percepção que ele coloca, e até dele ter compartilhado, é a justificativa, porque, por exemplo, o setor moveleiro, é claro, está lá figurando na placa, mas se ele não se apropriar do conteúdo, o conteúdo não vai devagar sozinho, né? Não vai ser espalhado sozinho, não vai se multiplicar sozinho. Então, depende também um pouco do esforço da própria marca que está fazendo o patrocínio, levar esse conteúdo para frente. E eu acho que isso não foi de nada exagerado, né? Eu vejo que alguns patrocinadores não o fizeram e estão perdendo essa oportunidade de se posicionar como marca que está solidária, como você bem disse, né? Para esse setor que está tão carente, né? É isso, a ideia era ajudar na reflexão.
Nós temos que ocupar esses espaços cada vez mais e esperar menos de governo, porque quem faz a roda girar desse país somos nós, a iniciativa privada. O governo, se ele não se meter, ele já está ajudando bastante. E uma coisa que a gente tem feito, e a Caroline até fala muito sobre essa questão, né, porque ela defende os preceitos, né, das boas práticas, o projeto Vencendo com Música e Arte, ele pode ser aplicado até na onda roxa, porque ele não leva nenhum público, as pessoas vão passando na rua e vão escutando e não se aglomera, não tem nada, todo mundo com máscara, quer dizer, não tem nenhum protocolo que seja confrontante, né, com as regras da lei, não é? Então, a gente eu percebi, por exemplo, né, quando eu fui fazer os meus posts também, né, muita gente de fora achou muito inspirador, disse que ia tentar aplicar localmente, e realmente, assim, parece muito simplório a princípio você apoiar, mas a música, né, desde os primórdios, ela alegra, né, escravos, as periferias, e a gente trazer isso para a rua numa pegada tal qual, né, o Pedro, né, colocou os artistas em evidência, trazendo para eles de volta aquilo que foi tirado deles, que é o público. Olha o impacto disso, gente. A felicidade com a qual você via os cantores fazendo a sua apresentação, aquele entusiasmo que você via num palco, né, com uma plateia cheia, você vê que o prazer do cantor, do artista, estar ali executando o trabalho dele. Às vezes, sem uma pessoa no entorno, é como se ele estivesse em cima do palco com não sei quantas mil pessoas. E aquilo foi muito bom. E tem um registro dos artistas, né, Didi? Que eles estão já começando a voltar à vida porque foram percebidos. E às vezes o cara vai fazer uma festa em casa, ele chama. Então, criou-se de novo uma conexão. E a Didi agora ainda vai trazer para a Praça São Januário os artistas fazendo teatro, né, Didi? Olha só. Então, a ideia é essa. A gente teve uma reunião ontem para poder introduzir o teatro e a dança, de forma também consciente, de forma que não aglomere, né? De forma que a gente demarque o espaço e que coloque almofadas no chão com distanciamento para as pessoas assentarem e assistirem, né? E o público que estiver fora da corda não pode parar, tem só que passar. Então, a gente vai fazer esse formato também e a gente espera que funcione também, né? Mas, Carlos, eu quero, sim, além de te agradecer pelo apoio ao projeto, te parabenizar também pelo que você falou, porque, né, faço das suas palavras e das minhas, que a gente não pode depender só do governo, né? Que a gente tem que aproveitar os benefícios que eles dão e mais a nossa iniciativa privada, né? Para a gente poder fazer algo que nos alegre, que levante mesmo uma bandeira cultural onde cada um vive, né? Porque eu acho que todo ser humano precisa, ainda mais depois de atravessar, né, uma pandemia dessa que a gente está atravessando. Eu acho que mais do que nunca agora a gente viu a falta que a arte faz na nossa vida, né? Então, te parabenizo e te agradeço muito pelo apoio e tomara que você esteja sempre aí com a gente, né? E que você também possa vir uma hora de forma presencial para nos prestigiar. Eu que agradeço a oportunidade, mas eu nem vou participar desse karaokê, senão eu espanto todo e qualquer público. Carlos, eu coloco no meu lugar o meu amigo César de Felipe, aí, que tem uma performance significativamente superior à minha. E a gente iniciou com essa questão de eu ter chamado a atenção da música, porque o objetivo nosso é trazer pessoas que inspiram outras pessoas. E essa atitude, né, de investir num evento que a gente está trazendo
tanta sensibilidade, que é a música, né, e agora a arte, eu achei que ia ser impactante a gente começar a nossa conversa com o Carlos, que tem um conteúdo muito técnico, mas teve a sensibilidade de ver o que está acontecendo no entorno, né? Percebeu o que estava em volta. E assim, eu tenho uma pergunta assim, para trazer, né, esse conteúdo técnico que o Bessa tem. Como que foi construído a plataforma Setor Moveleiro, que eu sei que ela está 100% integrada à internet, ela não é um ambiente impresso, né? Então, ela já é um ambiente 100% moderno, onde o conteúdo vai pela internet. Como é que isso aconteceu e como é que isso está evoluindo? Bom, para falar desse assunto, eu preciso fazer já algum tipo de confissão que pode me expor, mas a vida de quem trabalha em comunicação social, comunicação, relacionamento com o mercado, não tem outra coisa a não ser se expor. O tempo todo a gente está se expondo. Eu vou remontar lá no passado. Eu sou egresso do tempo da propaganda ainda, quando existia uma ferramenta chamada tituleira. O que era uma tituleira? Você montava um layout de jornal, de revista na época, com recortes, e tinha uma maquininha que imprimia o título de forma parecida com a forma da expressão. Então, você apresentava um layout mais perto da realidade, que era o que convencia na hora da venda. Eu sou do tempo do fotolito, então eu vivi toda essa... Fotolito, para quem não sabe, eram 4 lâminas de cores diferentes, que possibilitavam um tipo de impressão que hoje é tudo feito através de um arquivo PDF. Então, eu vivi toda essa evolução da comunicação e a comunicação, então, está no meu DNA, faz parte da minha vida. E vivi nesse meio, conheço um pouco desse meio, no setor moveleiro do Brasil e do mundo, e chegou uma hora, que é essa que nós estamos vivendo, que você não precisa necessariamente romper com o passado. Existem ainda espaços para que a mídia tradicional ocupe o seu espaço e atenda às necessidades do leitor, do anunciante, mas hoje não faz mais sentido você iniciar um negócio novo na área de comunicação que não seja 100% digital. Há 1 ano e 3 meses atrás, em plena pandemia, eu abri mão de 26 anos de estabilidade, de zona de conforto, dentro de um grupo conhecido, dentro do setor moveleiro, e resolvi que era hora de pisar no acelerador, porque na minha intuição iria haver uma retração de modo geral, principalmente das mídias naquele momento, por perplexidade. Eu disse, agora eu vou acelerar. Então, como eu disse, não fazia sentido fazer mais do mesmo, né? Tinha que ser diferente. Nós iniciamos 100% digital, apostando, já que a gente tinha essa limitação do isolamento social, do distanciamento, de que o espaço de vídeos seria o grande facilitador e aproximador dos interesses do público que buscava um conteúdo e daquele que estava disponibilizando o conteúdo. E desde o primeiro momento, então, a gente investiu pesado na plataforma do YouTube. E passamos a produzir conteúdo relevante para tomada de decisão em forma de webinars, palestras técnicas, que mostravam naquele momento para o empresário onde nós estávamos e para onde que a gente poderia estar indo e como que eles poderiam fazer para se adaptar para isso. Nisso, então, foi nosso tripé de atuação construído a partir de uma plataforma portal, que é o setormoveleiro.com.br, que eu convido você a acessar para, no mínimo por curiosidade, para ter uma ideia do que nós oferecemos. O canal do YouTube, que é o youtube.com/setormoveleiro, e as redes sociais, sempre com @setormoveleiro ou /setormoveleiro. Esse é o nosso tripé de comunicação. Nós não temos nada de impresso. Nada analógico. Bacana. Pegando uma deixa e nessa parte de conexão... Pedro, só fazendo um parênteses, você precisa ir me cortando, tá? Porque se você me der um microfone, quem me conhece sabe que... Não, olha só, ontem eu estava... em palanque, sabe? Não, é assim mesmo, é fácil e tem algumas deixas que você foi colocando que vai criando na gente a percepção. A gente esteve conversando com a Miúcha, e eu sempre gosto de citar que a Miúcha esteve aqui no Quarta-feira que Inspira, e ela falando de uma condição
que está sempre me tocando, que ela falou o seguinte, que ela foi fazer um show, ela é artista e ela também é uma professora do curso, né, de excelência do atendimento, e ela falou que ela foi fazer um show, e nesse show ela preparou umas músicas mais clássicas, mais eruditas, assim, mais bolero, né? E aí um cara chegou e falou assim, você podia tocar Boate Azul? Isso já era a 10ª música que ela estava tocando. Ela olhou para o cara e falou o seguinte, eu errei e agora eu vou consertar. Isso não adoeceu ela. E aí ela se focou lá no público, né? E agora que você colocou isso, então quer dizer, ela passou a fazer um show que as pessoas queriam ouvir. E isso é o máximo, né? Você saber escutar uma crítica e se reconstruir e entregar melhor. Nisso que você colocou, né, de fazer essa mudança no seu negócio, né? Porque eu não estou falando que mudou o seu negócio, porque eu acho que o seu negócio é novinho, né? Mas mudou o seu mindset, mudou. 3 meses. E aí, como que acontece para você estar escutando? Que eu percebo também que, do jeito que a gente vem criando conteúdo, do outro lado, quem vai assistir ou quem está patrocinando, às vezes ele não se apropria da forma correta, igual você colocou aí, que você usou os cantores na sua rede social. Como é que isso acontece? Como é que você cria atratividade, tanto para o seu patrocinador, quanto para a audiência? Olha, no momento que nós estamos vivendo, ele tornou muito evidente que o que está realmente fazendo a diferença é conteúdo relevante. Na medida em que as mídias sociais, a plataforma digital aumentou a participação no bolo, como ela aumentou, porque hoje todo mundo produz conteúdo, né, de alguma maneira, pelas redes sociais, enfim. Então, a competição aumentou demais. O que está garantindo a retenção do público, tanto que assiste quanto que patrocina, é a relevância. E como que você faz para ser relevante? Um caminho para você ser relevante é não fazer o que todo mundo faz. Na verdade, quando nós começamos a produzir esses conteúdos, nós vimos de 2 modelos clássicos dentro do setor moveleiro, dos quais sempre priorizou e valorizou e deu ênfase para um conteúdo mais polêmico e o outro um conteúdo neutro. Eu não poderia fazer um conteúdo polêmico, porque não é do meu perfil, não é da minha natureza, eu sou agregador, né? Meu perfil é diferente. E também não tenho espírito para ser neutro, né? Neutralidade, para mim, não combina com a minha personalidade. Eu disse, como que eu vou marcar, então, esse espaço? Fazer as pessoas refletirem sobre onde estão e para onde precisam ir, como vão fazer para chegar onde deveriam estar. E foi esse o enfoque, então, que garantiu tanto a retenção do público da audiência, como o público que patrocina. Foi assim que a gente marcou espaço. E eu não estou dizendo que os outros 2 caminhos não sejam bons, são caminhos diferentes. E Sim, hoje não tem nada de errado mais, né? Não tem. Eu acho que não existe nada de errado na vida, existem escolhas. Você faz uma escolha e você vai ter as vantagens e as desvantagens, né, daquela escolha. E faz dar certo, né? Isso, você tem que fazer dar certo. Nós temos um exemplo aqui também de determinação, que é a doutora Carolina, né, que trabalha muito nessa coisa do foco, definir um foco e fazer tudo possível para acontecer a partir da decisão e da escolha. Nós temos um perfil muito parecido, tanto ela quanto eu. É interessante uma coisa que você falou, é que você teve uma visão de compartilhar o seu conhecimento, as suas ideias, né? E o mundo, a tendência está sendo essa, né? De compartilhar as coisas. Então, a gente vive um momento de autoridade, né? Você tem que ter autoridade naquilo que você fala. Isso. Então, eu acho que o que você disse aí tem muito a ver com isso, do compartilhar, e que é isso que as pessoas hoje estão buscando, né? Dividir um pouco o conhecimento, né? Dividir até várias coisas mesmo, até físicas. Você vê um escritório, né, de coworking, né? Você já nem tem mais, às vezes, o seu escritório pessoal. Você divide esse espaço e você acaba diminuindo o custo,
né, consequentemente com isso. Então, eu acho que o mundo vem caminhando para uma simplicidade, né, e para uma praticidade também maior, que eu acho que não tem volta mais. Que, aliás, o que você acha disso? Tem sido esse um dos discursos que eu tenho tido junto com a indústria moveleira, nesse trabalho que a gente tem feito nesse período. É de que, a despeito de que as práticas que foram utilizadas durante a trajetória da construção de cada uma delas terem dado certo, não significa que elas continuarão dando certo. É muito provável que não funcionarão mais, funcionaram num outro contexto. É a mesma coisa se eu voltasse a querer fazer um anúncio com recorte de jornal, com tituleira, ou no formato fotolito, isso ficou para trás. Se você não acompanhou a evolução, você não está mais inserido. E isso que você falou tem tudo a ver com isso. Fazer diferente é o desafio que nós temos hoje. Na comunicação, isso é um pouco mais difícil do que todas as outras atividades, viu? Hoje você lança uma novidade em comunicação. Hoje, daqui 2, 3 meses, isso já pode ter sido já virado obsoleto. Isso tem que estar todo dia inovando. Aí, quem não está fazendo isso está sofrendo e está padecendo. Seja a própria indústria moveleira, né, que está relutante, muitas vezes, em aderir à onda tecnológica do digital, tem dificuldade com e-mail, ainda existe isso, né? Menos que há 1 ano e meio atrás, mas ainda existe. Mas não adianta ficar lutando contra a correnteza, gente. Esse é o nosso principal mote aqui na Quarta-feira que Inspira, que é evitar que a gente tenha resistência ou incentivar as pessoas a que não tenham resistência, a trabalhar a aceitação pela mudança, pela transformação. A pandemia acelerou esse processo, né? E a gente precisa que as pessoas também entendam que aquilo que ela fazia antes, por exemplo, assim, eu não quero que ninguém tenha o meu celular, eu não quero que ninguém ligue para mim ou que ninguém me mande mensagem no WhatsApp. Hoje isso não pode. Se eu falar para você que tem profissional da área de comunicação, que tem conta na rede social, conta profissional, e a conta é bloqueada. A conta é privada, né? Você acredita? Sim. Não, eu não estou falando da conta pessoal, não. A conta pessoal, acho que é mais do que natural, é mais do que lógico e elementar, né? Mas você ter uma conta profissional restrita não faz o menor sentido. Eu costumo dizer, a gente tem tido um artigo a gente inclusive vai fazer uma apresentação sobre isso, né, falando como especialistas, eu, a Caroline, o Elias e o Paulo Marques, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. E nessa questão, tem gente hoje muito preocupado com a privacidade, né? E às vezes o mesmo que está preocupado com a privacidade, ele escancara na rede social todos os eventos que ele faz, né? Até o que ele come, que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, com quem ele dorme, tudo. Está tudo lá escancarado. E a gente hoje tem que entender que a rede social é o passeio. O que antes a gente via na rua, o passeio, agora a gente vê na rede social. E aí eu ainda brinco. Que horas que um padre deixa de ser padre? Ele deixa de ser padre na hora que ele está dentro de casa? Ele deixa de ser padre? Não. Ele é sempre padre. Por exemplo, se alguém é prefeito da cidade, ele deixa de ser prefeito em algum momento da vida dele? Nem na hora que ele está no banheiro, ele deixa de ser prefeito. Ele está lá, ele é o prefeito da cidade. Então, se você está na rede social, você tem que estar presente. Do jeito que você é. E se você tem coisas que você quer ser privada, elas não devem estar na rede social. É simples, né? Ou vai para pessoal, né? Aí você pode ter lá o seu grupo do WhatsApp, mas até se você posta uma foto lá, você está dando o direito de alguém replicar ela para outro grupo, pelo menos. Então, se você não quer que aquilo se exponha, você não expõe. Pronto. Não tem outro jeito, né? Mas eu acho que esse é um processo de evolução que a gente está vivendo e que gradativamente vai havendo um arrefecimento do a gente vai amadurecer nesse processo e eu acho que essa discussão da Lei Geral vai gerar isso, que é uma transformação de cultura da pessoa física, do titular, daquele cara que tem um dado sensível, para ele não se expor de forma tamanha e aí depois ter que ser considerado um cara tão incapaz
que tem que ter uma agência que vai administrar para ele os dados sensíveis dele. Então, a gente precisa de ter uma mudança de cultura. E aí, nessa condição, eu tenho visto, né, até da forma que você colocou lá no setor moveleiro, que você tem o conteúdo técnico e também tem o conteúdo que é light, que é leve, que foi até motivo do curso do Instagram da Brenda, que ela falava o seguinte: a gente não pode ser sério o tempo todo. E eu vou citando aqui a Quarta-feira que Inspira e as pessoas que já tiveram aqui por conta disso, porque são inspirações que a gente vai levando para outras pessoas, né? E esse negócio de falar o seguinte: não, se você é um cara sério, você não pode brincar, você não pode contar piada no ambiente corporativo. E, na realidade, tem que ser o contrário, né? Carolina, não precisa de levantar a mão, não. Bom dia em pé. Não, eu queria falar o seguinte: a importância da gente estar debatendo isso, uma das premissas, né? Eu sou apoiadora da inovação nas empresas, eu estudo inovação desde a ausência de tecnologia com inovação disruptiva. Então, a primeira premissa que a gente observa no processo inovador, no processo de introdução de cultura inovativa, é você criar o hub, o ambiente inovador propício para as empresas inovarem. Então, quando você inspira e traz isso para a realidade das empresas, você vai ter caos de inovação a todos os níveis. Por exemplo, a gente pode estar falando para alguém que vai, como diz o Pedro, se apoderar disso e fazer essa inovação disruptiva, botar o negócio 100% online. Eu tive quase na iminência de passar meu negócio online, não é uma tarefa fácil, mas a gente tem aqueles processos inovadores que te levam de um plano atual para um plano superior, que às vezes nem está vinculado à tecnologia. Então, é muito importante a gente incentivar a inovação a todos os níveis, até para que a gente trabalhe isso para aqueles intraempreendedores que estão dentro das nossas companhias e poderiam estar inovando, têm, às vezes, grandes ideias de fazer melhor, e a gente também não ouve, né? A gente não cria esse clima inovador. Então, é muito importante enfatizar que a inovação ela não surge do nada, né? Mas você pode ter pessoas inovadoras dentro da sua empresa. Eu falo porque, assim, muita gente se preocupa, já tive, por exemplo, palestras sobre melhoria da cidade, se perguntar, poxa, mas só se eu for empreendedor que eu vou ter sucesso na minha profissão? Pode estar ali CLT, sendo empreendedor, trazendo a inovação, trazendo ideias para melhorar os processos, as pessoas e o clima, né? Onde você está. E o Bessa colocou um negócio que o setor moveleiro tem, que é interessante, porque na hora que ele colocou que ele está trazendo a inovação e ele está provocando o setor para que ele se torne diferente, mesmo aqueles que não querem fazer e ele fica provocando, e aí, o Bessa, vem uma pergunta. O setor moveleiro, eu estou falando não do seu negócio, né, do seu portal, mas estou falando do mercado onde a gente está inserido, aqui em Ubá e região, né, porque aqui é a capital da indústria moveleira hoje, né, de Minas. A gente vive um negócio que é o seguinte: algumas empresas já se apropriaram do e-commerce, como é o Áureo lá do Intercind, a Móveis.com, tem um punhado de empresas aqui que já se conectaram com o mundo digital. E tem outras que não querem nem falar com o cliente. Ela espera o lojista falar com ela, o lojista tem que dar garantia. Como é que você vê isso nesse mercado? E como é que você tem gerado conteúdo para mudar essa expectativa? Bom, começando pela parte final da tua pergunta. Quando a gente produz um conteúdo na plataforma, a gente não tem a pretensão de que esse conteúdo impacte e encante todo mundo. A gente é meio como um missionário, né? Numa terra insólita. Você sai pregando uma mensagem, pregando a palavra, imaginando que se 1, 2, 3 ouvirem, já está ótimo. E na pior das hipóteses, se ninguém ouvir, você fez a sua parte.
Então, a gente não tem essa expectativa... Oi? Oi? Eu falei que é bem meu posicionamento também. E se a gente não fizer assim, não dá certo, porque a gente perde o foco, né? Qual que é o nosso foco? É levar a mensagem, a gente leva. A doutora Carolina faz a mesma coisa. Então, o foco é sensibilizar, disponibilizar. Disponibilizar, a gente disponibiliza a partir de uma percepção que a gente tem de experiência de mercado, de quase 30 anos de setor moveleiro, de conhecimento do que acontece no Brasil e fora do Brasil, porque eu tenho uma rede de relacionamento internacional, né? E conheço todos os mercados de interesse do setor moveleiro no mundo inteiro. As principais feiras eu já tive em todas, fazendo prospecções, inclusive. Então, você transforma isso e traduz isso, somado aos movimentos que o setor, de modo geral, está passando pelo mundo afora, e a gente torna isso em pílulas acessíveis e leva essas informações para o nosso público. A adesão, ela quantitativamente, ela não é grande, mas qualitativamente, nós temos feito diferença, sim, em muitas empresas dentro do setor. Porque a gente tem que também entender e respeitar que cada empresa tem a sua própria cultura, a sua própria identidade, os seus próprios motivos e razões que fazem ela ser daquele jeito. Como eu tenho insistido, e vou dizer mais uma vez, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que você escolheu, né? Às vezes aquilo que parece um equívoco da nossa parte, uma escolha, a pessoa sabe por que está escolhendo aquilo, né? Deve ter suas razões, seus motivos, medo, insegurança, ou qualquer outra razão que não pode ser divulgada, mas isso não pode impedir a gente de todo dia iniciar uma jornada nova com o desafio, a vontade de levar a reflexão para um caminho diferente e novo. Ô, Carlos, eu queria te fazer duas perguntas. Como que você vê o polo moveleiro de Ubá no mercado nacional? E também se você acha que depois dessa pandemia os empresários irão viajar menos, né? Terão as reuniões, as visitas às feiras de forma mais híbrida, assim como congressos para médicos também, muitos estão online, acontecendo de forma remota. Então, queria sua opinião aí sobre isso. Bom, o polo moveleiro de Ubá, ele vive um momento muito bom. Ele está numa fase muito boa, tanto de aumento de participação do mercado interno e até mesmo internacional, quanto também nas próprias práticas de gestão, de convivência dentro de um modelo que a gente passou a conviver aí há 12 meses atrás, 15 meses atrás, por qual a gente não tinha nenhum manual de instruções. A gente entrou numa pandemia sem saber o que era aquilo, sem saber para onde que ela nos levaria e se levaria para algum lugar. Uhum. Isso fez com que houvesse um choque de gestão, um choque de cultura, um choque de reflexão naquele primeiro momento. E a indústria de Ubá respondeu muito bem. Uma pena, por um lado, e que bom por outro, que depois as vendas se normalizaram e a partir do momento que as vendas começaram a acontecer naturalmente e de repente a gente não conseguia nem atender mais a demanda estabelecida, as empresas perderam aquela preocupação com a inovação e com a reformulação e passaram a se preocupar em atender os pedidos e vamos viver o dia de hoje, amanhã é um outro dia. Então, eu tenho essa tese, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Mas, Décio, uma questão que eu vi sendo tendência, desculpa, Didi, só para pegar o gancho, uma questão que eu vi sendo tendência e acabou se consolidando é preocupação com o amanhã. Então... Cortou, Didi. O seu áudio cortou, Carolina. Ligar de novo. Eu desliguei aqui, mas eu estou perguntando o WhatsApp.
sim, estão tendenciosos a trabalhar melhor o preventivo, a trabalhar a predição de problemas, trabalhar mais validação de mercado. Então, você vê um movimento onde, por exemplo, empresas que não tinham consultoria empresarial, né, buscando profissional para dentro, para gerir melhor suas operações, para trabalhar melhor os seus produtos, reduzir desperdícios. Então, aquilo que talvez aconteceria daqui a 5 anos foi antecipado. E aí, muitos que, né, estavam com uma cabeça mais ajustada nesse movimento mais moderno, emergiram e fizeram em 1 ano o que muitos não fizeram em 20. Acontecer. O que eu quis dizer foi assim, sabe, aqui no primeiro momento da pandemia, nós temos um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele ficava quase que 24 horas por dia em ebulição. Todo mundo querendo saber o caminho, e agora, na medida que os pedidos começaram a entrar, isso foi diminuindo, esvaziando, porque o foco passou a ser a produção diária, a venda diária, a meta diária. Aquela reflexão inicial, ela diluiu. É óbvio que as empresas que apostaram e investiram nesse caminho, elas estão melhor hoje e estarão melhor na sequência. Vão sair melhor disso tudo, como estão saindo melhor disso tudo. Mas você ainda tinha falado também da questão do digital, né? Da presença, dos eventos. Eu entendo. As feiras. Como é que eu você entendo acha que assim. vai ficar isso aí? Existem coisas, por exemplo, isso que nós estamos fazendo. Era para ter sido presencial, né? Sim. Não foi possível. A gente está fazendo digital. Reuniões, de modo geral, hoje já existe uma outra referência para reunião. Não faz mais sentido um executivo sair de Ubá, andar 1 hora até chegar no aeroporto, para depois pegar mais 1h30, 2 de voo, para chegar em São Paulo e pegar um táxi de 40 minutos, 1 hora, para fazer uma reunião de 1 hora, 1h30, e eventualmente voltar ou fazer qualquer outra coisa. Isso não acredito mais nisso. Mas existem coisas que são presenciais. Por exemplo, FEMUR. Uma coisa é você fazer uma FEMUR digital. Outra coisa é você receber o cliente na cidade de Ubá e dar o calor humano, sentar para conversar. Uma coisa não substitui a outra. Podem existir caminhos diferentes que ofereçam propostas e respostas parecidas, mas não é a mesma coisa e não supre uma a outra. Verdade. Eu vi um cara falando o seguinte: se um vendedor quer vender pelo telefone, ele não vende, ele tira um pedido. Agora, se ele quiser vender, ele vai na frente do cara, mostra o produto, entende as reações do cliente, ele vai ter a percepção do cliente, e aí ele vai ser um vendedor. Então, a ação de vendedor, essa ação de vendedor, ela vai continuar sendo presencial. Em contrapartida, às vezes a gente também tem que entender aquelas reuniões que eram simplesmente para fazer um alinhamento de ideias, elas podem ser resolvidas num e-mail. Às vezes elas não precisam nem de ter um presencial. Em contrapartida, se elas tiverem que tomar decisão, e aí for para argumentação, aí é preferível estar presencial, porque aí você entende como está acontecendo e as coisas vão. Ô, Carolina, você falou que queria fazer uma pergunta. Eu vi que você caiu aí, você não machucou, não, né? Não. Foi uma queda virtual. Queda virtual não machuca. Vi que caiu para lá, caiu para cá. Da pauta. Perdão. A minha pergunta era saber se estava dentro da pauta, né, da linha do tempo aí do setor moveleiro, promoção de feiras virtuais, porque, afinal de contas, é uma possibilidade, né? Assim, nos primeiros dias da pandemia, eu recebi, porque era um negócio novo começando, eu recebi muita pergunta, muito estímulo, muita consulta de gente querendo, inclusive, que eu desenvolvesse um projeto de feira virtual naquele momento. A nossa pauta é atender a comunidade moveleira
na sua necessidade, sendo ela sabedora ou não que tem essa necessidade, porque muitas vezes nós vamos precisar despertar, aonde ela estiver. Isso quer dizer até que, eventualmente, se a necessidade estiver um passo atrás daquilo que nós estamos fazendo, que é 100% digital, nós não vamos ter dificuldade nenhuma de fazer um alinhamento e um realinhamento, porque o nosso foco é no cliente. É o conteúdo transformado e adaptado à realidade do cliente. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas a gente tem como obsessão fazer transformação. E se for necessário voltar um passo atrás para fazer transformação, a gente vai fazer. Carlos. Pode falar, Didi. Tem medo eu de queria mudança, perguntar para total. você quais as 3 indústrias moveleiras que você admira e por quê? Eu não entendi direito a tua primeira pergunta, ficou um pouco baixa, a primeira parte. Quais as 3 indústrias moveleiras que você admira e por quê? Você está falando de Ubá? Tô. Ou do Brasil? Não. Dependente. Olha, eu tenho uma admiração muito grande por uma empresa chamada Capsberg, que fica no Rio Grande do Sul. E vou explicar o motivo. Isso que a gente fala de vanguarda, de inovação, de desenvolvimento, de produto, é uma coisa que faz parte da cultura deles. Eles estão o tempo todo buscando inovação de design, de produto, de maneira de chegar no mercado diferente. E eu acho isso estimulante. É um desafio assim para a gente olhar e ver que, mesmo numa indústria grande, eles são uma indústria muito grande, e isso é possível. Uma outra indústria que eu tenho uma admiração muito grande, e não é de agora, já é de sempre, é a Itatiaia, né? Eu conheci Lincoln César, convivi profissionalmente com ele, e é uma pessoa com a qual eu identifico como uma referência minha, né? No sentido da gestão, das boas práticas, da visão de negócio. Então, também é uma empresa que me estimula muito, embora ela seja muito diferente hoje da empresa que era na época do Lincoln, ela ainda é Itatiaia, né? Sim. E ela chegou onde está agora, muito com aquele legado também, com aquela base sólida que ele estabeleceu naquela época. Outra empresa que eu entendo que é uma referência muito positiva para o setor moveleiro, eu acho que ela é uma empresa também inspiradora. Você tem uma empresa, por exemplo, em Santa Catarina, chamada Móveis REM. É uma empresa familiar e ela, apesar de ser uma empresa familiar que já está no processo de sucessão, eles estão num lugar, pensa num lugar que não é o melhor lugar para você ter uma indústria moveleira, porque a logística não ajuda a chegar a matéria-prima, não ajuda a sair. Se tivesse uma consultoria de marketing e fosse contratada assim, onde que eu vou montar uma indústria de móveis grande? Não escolheria aquela comunidade. Embora ela seja muito importante para a comunidade responde, existe uma interação muito boa, mas você transformar isso em vantagem competitiva, sabendo que até você chegar em São Paulo, as empresas de Ubá ou as de Arapongas já foram 2 vezes e voltaram para São Paulo com o mesmo transporte, e conseguir se destacar nesse cenário é um grande diferencial. E o duro é que você pediu 3, porque existem tantas referências aí em Ubá, inclusive, positiva, que eu poderia citar, né? Sim, pode citar também. Eu poderia citar a Paropas, diversificar uma linha tão ampla e conseguir ser competitiva com uma diversidade tão grande de produtos. Atravessando a rua, eu poderia citar o meu amigo Ismael Reis, né? Sim. Com quem eu tenho maior carinho, maior admiração, que começou com uma marcenaria 20, 30 anos atrás e se transformou hoje na maior referência no segmento que ele atua. Então, o setor moveleiro, ele tem isso, ele tem tantos exemplos e tantos cases inspiradores que ajuda a gente a encontrar motivação no dia a dia para fazer a diferença, para levar a mensagem do evangelho, entre aspas. Uhum. As minhas reuniões eu termino falando amém, igreja. Eu falo em igreja também, se for necessário, viu? Eu falei para você, não me dá um microfone. Essa condição de conversão... Mas que bom saber a sua opinião e essas referências que são boas para você, Eu entendi, está um pouco baixo o teu áudio, Didi, para mim. O teu áudio está um pouco baixo, o áudio.
Ah, tá. A gente está Vamos discutindo saber baixo. sua opinião, né, Oi? sobre as empresas que te inspira, que você admira, independente de relação familiar, viu? Mas eu Ainda respondi a bem. sua pergunta ou não? Eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Novo. Ó, Obrigada. isso é uma característica minha, eu não fujo da raia, viu? Você pode perguntar o que for que eu vou responder. Eu posso dar uma volta. Ah, então vou pensar aqui numa mais. Pode perguntar que não tem fuga aqui, não. O Carlos, a gente está aqui, então, na quarta-feira que inspira, e eu acho que hoje foi muito legal. Primeiro que a gente iniciou com música, entendeu a percepção de um empresário da internet, né, que modificou, que se transformou, né, que você vem da revista, igual você falou aí, você vem da tipografia, né? Do tempo fotolito. Fotolito, Esses e cabelos aí... brancos aqui não são por acaso, não. Quando a gente vai virando dinossauro, a gente precisa de se adaptar ao mundo novo, né? E do mesmo É jeito estou verdade. aqui, com os cabelos brancos do mesmo jeito. E na área de informática e do marketing, se a gente não se adaptar, a gente vai ser extinto igual os dinossauros. Então a gente precisa de ser barata. Porque barata é o único dinossauro que não se adaptou, que se adaptou e ficou aí. A gente ainda tem infestação de barata. Então, a gente precisa de ser o lado positivo da barata na resiliência, né? Para sobreviver, para crescer e para se modificar. E a gente iniciou de forma magnífica, por conta da sua atitude, né? De vir prestigiar o Vencendo com Música e Arte. A gente teve aquele probleminha lá da internet, mas isso já passou. Daqui a pouco nós vamos estar publicando essa live, né? E eu estou aqui agora, estou vendo aqui que a gente já passou um pouco do tempo, no sentido de agradecer. Então, eu vou colocar pelas meninas, porque eu acho que a gente tem que ser cavaleiro, né? Só fazer uma observação, porque o Bessa falou sobre mim quando ele me abordou, e eu tenho muita vivacidade, né? Ele tem essa característica, e geralmente quem ama o que faz, o Pedro faz isso também, com muito entusiasmo, a Didi, enfim, pessoas que amam o que fazem, primeiramente, elas fazem com mais energia, né? E em segundo lugar, quando a gente realmente conhece o universo que a gente está, eu sempre falo, né? Conhecimento é poder. Você passa a referenciar, você passa a ter essa autoridade, né? Para falar daquilo que você entende, daquilo que você ama, daquilo que você vive, né? E realmente é uma pessoa que conhece a nossa cidade, né? Sabe até os endereços. E isso é muito carinhoso, porque apesar de ter um business por trás, existe conexão humana, né? Com a cidade. E, por exemplo, né? Patrocinar Vencendo com Música, né? Demonstra esse carinho também pelo Polo Moveleiro. Eu te agradeço muito, né? Por amar o que faz, por fazer muito bem e nos ajudar a vencer, né? Essas etapas aí, principalmente no trabalho com a indústria moveleira, que tem vários perfis, né? Você tem desde o sucessor, que está ali no 5.0, e você tem ali, às vezes, pessoas que estão também tentando, estão compartilhando, né? E produzindo para o polo moveleiro, às vezes ali sem qualquer conhecimento, sem mesmo um celular no fundinho de casa, pensando um dia estar ali publicando a sua empresa no setor moveleiro, sendo um associado da Silbar, sendo um cliente do Grupo Legalizar e de todos os nossos negócios, mas falar para essas pessoas que estão ali pequenas que é possível elas chegarem de forma grandiosa. Hoje a informação ela está globalizada, ninguém detém informação alguma, isso tudo está disponível, né? E é só a gente saber fazer as conexões certas, não ter medo de arriscar, não ter medo de sonhar, não ter medo de realizar, e saber que tem pessoas também que podem estar, né, naquele meio, te auxiliando, pegando na sua mão e fazendo você virar, né, um profissional, uma empresa de sucesso. Eu te agradeço muito pela sua colaboração e por esse carinho que você tem pela nossa cidade. Aliás, eu posso fazer comercial? Claro que pode. Eu queria muito estar aí hoje, inclusive, além da live que a gente ia fazer ao vivo, né?
porque à noite eu ia estar no garagem, né? Que não é só a casa mais charmosa de Ubá, é do Brasil. Mais Então, famosa. sorte de vocês que têm o garagem para estar. Eu, infelizmente, só eventualmente de vez em quando. Então, você que está aí, aproveite, porque não tem lugar mais aconchegante e mais charmoso para estar do que no garagem. Fica para a próxima, né, Carlos? Nós vamos. Olha, Você não marca a agenda com ninguém, não, nós vamos te aproveitar. Vamos fazer. Na próxima vez que você vier aqui, pronto, a gente encontra lá no garagem, a gente marca lá. Combinado. Eu já tinha marcado encontros lá no garagem com amigos moveleiros, né? Nós nos vemos no garagem quarta-feira à noite, olha, tive que desmarcar. Então, mas, Carlos, quero te agradecer também por você ter nos proporcionado, né, essa troca de experiência e eu te admiro muito, ainda mais depois de conversar, né, com você aqui um pouco. Deu para perceber realmente esse carinho que você tem com a nossa cidade. E quero te dizer que você só realmente uma pessoa como esta, né, tão humana e com uma visão tão assim geral das coisas, só agrega mesmo para a nossa região aqui, viu? E você continue sempre com a gente. Muito obrigado, eu faço questão. Eu que agradeço. Bessa, você pode fazer seus agradecimentos também, que eu vou terminar aqui, encerrando, agradecendo a Sil. Pode fazer seus agradecimentos. Então, eu quero agradecer à presidente Isabel, ao primeiro-damo, Pedro, agradecer à doutora Caroline, agradecer a Didi, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ubá, agradecer a comunidade de Ubá, a indústria moveleira do Polo de Ubá e região, pela oportunidade que vocês me deram de vocês fazerem parte da minha vida, né? Isso para mim é um privilégio, é uma honra. Toda vez que eu vou aí é muito gratificante, porque não são relações comerciais, são relações pessoais que desagam em alguma relação comercial a partir disso, né? O que precede tudo isso é a convivência, a amizade, o respeito, a admiração que eu aprendi a desenvolver por vocês durante essa minha trajetória dentro do setor moveleiro. Então, agradecer a todos, né? Você pediu para falar 3, é tão complicado, né? Porque como é que eu falo, por exemplo, de Polo Moveleiro de Ubá e região e não falo do Carlos Augusto Lopes, né? Que, inclusive, é da família do Júnior. E a lista é tão grande, meu amigo João Bosco. É até ruim você citar nome, porque você acaba deixando nomes assim de pessoas que são tão importantes. E eu quero dizer para você que eu não citei o seu nome, que você é muito importante para mim. Eu só não citei por falta de oportunidade. Mas quando eu estiver aí, eu vou dizer para você pessoalmente o quanto eu gosto de você e o quanto você faz de diferença na minha vida. Legal. Obrigada. Maravilhoso. Então, que a gente se encontre logo. Com certeza, que a gente se encontre logo. Então, estamos aqui terminando a quarta-feira que inspira. Hoje a gente teve o convidado, que é o Carlos Bessa, do setor moveleiro, né, que tem prestigiado, inclusive, os nossos eventos aqui na associação. A participação mais que especial da Caroline, que na hora que ficou sabendo que era o Carlos Bessa, quero participar, quero estar junto, quero tomar cerveja com ele, né? E aí a gente está aqui prestigiando. Esse aí ele acrescentou por conta dele, da cerveja. Sei. E agradecer sempre... Queria um gin, um champanhe. E agradecer a Didi, que tem sido a minha parceira aqui nesses eventos, né? E eu ser parceiro dela, então a gente vai aprendendo. E também, né, agradecer a presidente Isabel, né? Eu na figura de primeiro-damo, né? Adoro esse cargo. Adoro esse cargo. Tem 30 anos que eu estou nesse cargo, né? De primeiro-damo, que a gente está casado. Então, agradecer a presidente da associação, que tem dado todo incentivo ao Quarta-feira que Inspira. Também, sempre, né, embora hoje a gente não tenha utilizado a equipe do Sodré, do técnico Felipe e a Laisa, que sempre nos apoiam aí quando a gente está dentro do estúdio, e agora o estúdio da Ubá News vai soltar um evento, né, que vai ser o Sodré, ainda não sabe o nome do programa, mas que ele vai estar chegando aí, e tudo vai estar acontecendo.
E nesse momento que a gente precisa de aceitação desse momento da pandemia, onde as pessoas precisam de acreditar mais na internet. E aí o Carlos hoje deu todos os exemplos, todos os motivos, e ainda é um cara da conversão, né? Amém, aleluia. Vamos para a conversão e vamos acreditar que a internet não é uma igreja, mas é uma igreja. Então vamos trabalhar. Né? É isso aí. Obrigada aí, Pedrinho. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado por tudo. Obrigada, Carol, pela participação. Obrigada, Didi. E um abraço. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Eu vou só parar a gravação aqui, para a gente poder tirar essa foto. Porque a minha câmera aqui, ó, o rosto da Didi está cortado no meio, então eu não sou a melhor